sempre quem compra tem um valor máximo que ele quer pagar. E ele tem uma ideia de valor mínimo. E quem vende tem um preço mínimo que ele pode vender. E um valor máximo que ele gostaria muito de chegar. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Santana e chegamos ao nosso terceiro episódio do nosso projeto Escola de Negócios. E para conversar com a gente hoje sobre um tema super interessante, que é a comunicação, negociação e gestão de conflitos, eu conto com a presença do professor, empreendedor, master trainer na área de comunicação e negociação, professor Adriano Cipriano. Seja bem-vindo, tudo bem por aí? Opa, tudo jóia, professor? Como é que vai? É sempre um prazer, né, estar aqui podendo falar desses assuntos maravilhosos, né, e tão importantes para o nosso dia a dia, né? Então, falar sobre comunicação, sobre negociação, sobre conflitos é muito importante. Ainda mais levando em consideração que aqui a gente está falando com gente que está aí se aperfeiçoando, buscando seu caminho profissional, né? Então, tem a galera que está no mercado de trabalho ou que está indo para o mercado de trabalho. E a nossa ideia é sempre essa, né? Trazer aqui a realidade para ajudar essas pessoas lá no dia a dia delas, né? Para que elas sejam profissionais cada vez melhores. Isso aí, prof. Esse é o nosso grande objetivo com o projeto Escola de Negócios, que é aproximar mesmo aquilo que a gente está estudando aqui na academia com aquilo que acontece no dia a dia. A gente está contando com convidados, né? Exemplo do professor que está aqui hoje com a gente. Para a gente começar aqui, professor, considerando aí a sua experiência, até vou pedir aqui para o professor se apresentar, acho que é super interessante e importante para contextualizar o pessoal. Então, quero pedir para o professor se apresentar, contar um pouquinho aí da trajetória e também da atividade profissional que o professor realiza hoje. E já aproveitando, gostaria de colocar aqui, considerando a experiência do professor dentro dessa pauta, qual a importância da negociação, da comunicação no dia a dia das pessoas e das empresas. Perfeito. Então, vamos lá. Então, eu sou, né, falando da graduação, né, sou formado em administração de empresas, tenho pós em comportamento organizacional e gestão de pessoas, pós em educação profissional, pós em neurociência e comportamento, tenho um mestrado em desenvolvimento de tecnologias, tenho formação de coach, formação de mentor, né, isso de fora, né, inúmeros outros cursos, né. Do ponto de vista profissional, eu trabalho com consultoria e treinamentos, né, nas áreas, principalmente aí, ajudando o pessoal na área comercial, desenvolvimento de estratégias comerciais, políticas comerciais e gestão, né, em algumas coisas da área de gestão. Trabalho desde sempre, né, comecei nesse negócio de negociação, acho engraçado, comecei a trabalhar aos 8 anos de idade, mas a gente vai aprendendo a negociação com muita frequência, né, e não posso deixar de falar, tem uma filhota aí de 27 anos, não estou ficando velhote, e sou marido da Andréia, tem um cachorrinho chamado Ringo Starr e um gato que é o Mick Jagger, né? Uma dupla. E o Mick Jagger é o mais porreta dos dois, é o mais apimentado. Então, faz bem isso mesmo. E na minha carreira profissional, já atuei em grandes empresas, né? Já prestei serviços para empresas como Coca-Cola, Sesc, Senac, Sistema Fecomércio, Brasil Telecom, né, e outras diversas empresas por aí, né? Então, atualmente nós atendemos empresas de diversos setores, desde indústrias até prestadores de serviço, comércio atacadista, comércio varejista. Então, nós trabalhamos com diversos. E uma das coisas que eu faço que me dá muito prazer é dar aula, né? Também ministro algumas aulas aqui no Unicesumar, né? Às vezes o pessoal me convida aí, dá uma loucura neles, me chamam para dar aula, aí a gente vai e trabalha algumas aulas. E falando, né, dessa questão da importância da negociação, negociação é um negócio muito importante, não só para as empresas, mas para todo mundo. Eu sempre pergunto, é um hábito que eu tenho, de perguntar para as pessoas, e aí, você já vendeu alguma coisa? Você já negociou alguma coisa? E as pessoas, às vezes, dão uma travadinha e pensam, eu acho que já. E eu pergunto, beleza, o que você já negociou? Daí o cara começa a falar, né? Negociei se ia na casa da minha sogra com a minha esposa no final de semana, né?
já negociei salário, né, quanto eu ia ganhar, já vendi alguma coisa, já comprei alguma coisa, já tentei negociar desconto. Mas, de um modo geral, quando a gente fala negociação, as pessoas pensam muito nisso, na compra e na venda. Mas, na realidade, negociação é um negócio muito amplo, que faz parte do nosso dia a dia. Quando você negocia com seus amigos, em que time você vai jogar lá na hora da pelada de final de semana, você está fazendo negociação. Quando você negocia quem é que vai ser o motorista da vez, porque eles vão sair para tomar uma cerveja, é uma negociação. Quando você negocia que vai fazer a janta, mas não vai lavar a louça, é negociação. Mas as pessoas não percebem isso, né? Como elas não percebem isso, nem sempre elas se preparam. A negociação é muito importante, em todos os momentos. E quanto mais preparada a pessoa estiver, melhor ela negocia. Só que ela tem que colocar na cabeça que negociação a gente faz o tempo todo, né? Legal, professor. E tanto que vou contar aqui um pouquinho dos bastidores, né, da nossa gravação de hoje. Nós gravaríamos por uma aplicação específica aqui, não estava dando muito certo o áudio, e rapidinho nós negociamos, né, professor? O professor fez uma proposta, né? usando o exemplo. Vamos ao outro caminho. O professor fez uma proposta, foi interessante, acho que um ganha-ganha saudável, e vamos para outro aplicativo aqui, né, outro recurso tecnológico para a gente fazer a nossa gravação. E rapidamente entramos no acordo, né? Rapidamente entramos no acordo. A negociação tem muito disso, né? Porque as pessoas às vezes reclamam, falam que não querem negociar. Porque infelizmente, né? E eu falo infelizmente mesmo, ainda no nosso país a gente tem uma frase que é muito comum as pessoas dizerem, que é assim: amigos, negócios à parte. Isso é uma frase muito errada, muito errada. Porque por trás dessa frase está querendo dizer: eu não faço negócio com os meus amigos. E aí tem um motivo. Por que eu não faço negócio com os meus amigos? Porque quando eu vou fazer negócios, eu quero maximizar os meus ganhos e o outro que se dane. Em vez de ser uma negociação ganha-ganha, né, como nós fizemos, professor, é uma negociação ganha-perde. Um ganha e o outro perde. Essa é a mentalidade de muitas pessoas ainda. Na realidade, quando a gente vai olhar grandes negociações em países desenvolvidos, até mesmo aqui no Brasil, grandes negócios são feitos, eles são realizados entre pessoas que são amigos, pessoas que confiam uns nos outros. Mas, infelizmente, aqui, né, de uma forma mais geral, muita gente ainda acha isso. Por isso que muita gente, às vezes, reclama, né? Pô, eu abri um negócio, meu amigo não foi lá comprar de mim, né? Por quê? Exatamente porque as pessoas pensam, não, se eu for lá comprar alguma coisa do cara, ele vai querer me enfiar um monte de coisa porque eu sou amigo. E quem vende também. Se o cara veio aqui comprar de mim, ele vai querer um monte de desconto porque é meu amigo. Não. Negociação boa, negociação ganha-ganha. Dentro dos limites ali, que são os limites para os dois. Então, a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa, né? Eu tenho que, sim, defender o meu lado, mas eu tenho que entender que do outro lado tem alguém com quem talvez eu venha fazer negócio várias vezes. E se ele se sentir prejudicado no primeiro negócio, dificilmente nós vamos conseguir conversar de novo no momento futuro. Sensacional essa fala, professor, porque vai muito ao encontro do que a gente coloca, né, ao longo dos conceitos, né, sobre comunicação e negociação, que é a questão do estabelecimento de relacionamentos de longo prazo, da confiança, né? Acho que o que o professor falou encaixou certinho aí dentro desse conceito, né, desse princípio básico da negociação, e esse exemplo que o professor trouxe aí da empresa, do colega que vai lá comprar e aí vai querer arrancar o couro do colega, ou o colega vai querer um desconto acima do normal, é uma questão de ser justo na relação, né? O que é justo? Até onde isso é cabível ou não? Até onde isso passa a ser um privilégio, alguma coisa assim, né? E infelizmente, as pessoas aí confundem a amizade com o negócio, né? Não há um problema de haver amizade no negócio, o problema é que há uma confusão, né? Exatamente. Só para citar, agora recentemente, até porque sabendo dos valores ontem foi terça, não, anteontem, segunda-feira. Recentemente, eu fiz a ponte entre dois grandes players do mercado de energia solar aqui da nossa região. Eu conversando com a pessoa, ela falou assim, cara, a gente está fazendo isso, olha só, nós vamos montar uma fábrica
para produzir placas e coisas assim. E eu conversando com uma outra pessoa uns dias depois, eu falei assim, olha, a gente está querendo investir nisso, a gente já está conversando. Eu falei, cara, pera lá, eu conheço o cidadão que tem o que você precisa. Por coincidência, Luciano, sei como é que são as coisas, são duas pessoas que se conheciam há anos, na verdade há décadas, mas um não sabia o que o outro estava fazendo. Tá? Então, era assim, o conhecimento era tão grande que eles conheciam os filhos uns dos outros, entendeu? E quando eu coloquei os dois para conversarem, eles começaram a conversar, até ontem me mandaram aqui, informando que fecharam um negócio no valor de R$1.800.000. Eu até brinquei, eles ficaram comissão, né? Isso é muito, 10% para mim está valendo. Mas olha só, fizeram uma negociação ganha-ganha, são duas pessoas que se confiam, que entendem de negócio. Né? Ó, a gente está falando de um negócio de R$1.800.000, eu não sei, né? Para vocês que estão me vendo. Mas para mim, R$1.800.000 é um bom montante de dinheiro. E olha só, e é só o começo da conversa. De um negócio já vai migrar para 3 depois, a nível futuro. Estão vendo como são as coisas? Então, essa ideia, né, do ganha-ganha, é isso que nós temos que levar em consideração. E sim, quer negociar, quer ser duro? Seja. Quer pedir desconto? Peça. Quer defender o seu lado? Defenda. Mas seja sempre coerente, seja sempre justo. Você quer fazer negócio... Eu sempre falo que venda é relacionamento, né? E a gente quer relacionamento de longo prazo. Legal. E isso impacta tanto na questão pessoal quanto empresarial também, né? Porque pessoalmente falando, a gente consegue ter um network, a gente consegue ter contatos, né? A gente consegue relacionamentos de longo prazo mesmo. E para a empresa consegue fidelizar o cliente, consegue fazer com que o cliente goste de negociar com a empresa, que volte mais vezes, e isso faz com que o negócio cresça, né? Exatamente, sempre, né? Quanto mais eu confio na pessoa, quanto mais eu negocio com ela, mais credibilidade ela tem para mim. Vamos pegar o caso do profissional especificamente. Esse profissional, se um dia ele sai dessa empresa e vai para outra e vem falar comigo, eu vou confiar nele, porque nós tivemos uma relação que foi muito saudável ao longo do tempo. E o mesmo acontece com as empresas que são muito coerentes, que cumprem aquilo que falam. Né? Aqui a gente entra um pouco naquilo da comunicação, né? Uhum. A empresa que honra a palavra dada, daquilo que ela comunica, que ela é coerente entre o que fala e o que faz, isso gera confiança no mercado consumidor, gera confiança no cliente, e isso, logicamente, com o passar do tempo, vai fazendo com que o número de clientes aumente, porque eu vou sempre comprar mais de quem eu confio, sempre vou indicar quem eu confio, e essa empresa acaba até mesmo alçando outros voos cada vez maiores. Legal. Bom, para a gente continuar aqui, professor, eu lanço aqui uma segunda pergunta, uma segunda questão, que é a seguinte: qual a relação entre a comunicação, conflito e a negociação? Existe aí essa tríade? Tem uma amarração? Tem conexão? Sabe que quando a gente vai olhar para muitos conflitos que acontecem, não só dentro de empresa, no núcleo familiar também, entre as amizades também, a gente nota que muitas vezes as falhas na comunicação, os ruídos, os mal entendidos, geram problemas enormes. Posso falar para você conhecimento de causa, porque a gente está na consultoria, o professor sabe como funciona a consultoria, né? A gente vai lá, começa a fazer o diagnóstico e começa a entender o que está acontecendo, e muitas vezes a gente detecta que boa parte dos problemas que aquelas pessoas estão vivendo nas relações humanas são oriundas de comunicação. Certa vez, inclusive, fui convidado para ver um problema de trabalho em equipe, e daí o dono da empresa falou assim: não, esse pessoal não se gosta. Achei muito interessante, esse pessoal não se gosta. E fui conversar com as pessoas. Entendi que não era um problema de gostar ou não, era um problema de comunicação. E realmente, a falha na comunicação gera conflitos. E aí o que acontece? Uma vez que esse conflito foi gerado, para resolver ele, a pessoa que vai mediar isso, né, a gente sempre fala que o ideal é que tenha um mediador, alguém que escute as duas partes, a comunicação novamente, né? Alguém que preste atenção no que está acontecendo nos dois lados, escute os dois lados, essa pessoa vai propor a decisão para esse conflito, vai propor a solução para esse conflito. E muitas vezes tem que negociar alguma coisa. É interessante, porque às vezes essa pessoa que está mediando, ela vai mediar também essa negociação. Ela vai falar o seguinte: olha, ok, você se sentiu aí invadido, achou que o outro gerente invadiu a tua área, mas na realidade ele estava interessado no bem-estar da empresa, ele não viu
que estava invadindo a sua área, ou não foi a intenção. Então, vamos negociar da seguinte maneira. A partir de agora, ó, a negociação. Toda vez que surgir uma situação semelhante, esse gerente vai entrar em contato com você, ao invés de entrar em contato diretamente com a sua equipe. Combinado? Combinado. E aí, nessa negociação, começa a ter os parâmetros. Qual é o parâmetro? A forma que a negociação vai se desenrolar. Que negociação não, né? Que, na realidade, a implementação vai se desenrolar. Ó, essa comunicação tem que ser feita por e-mail, tem que ser feita presencialmente, tem que ter, sei lá, uma comunicação formal interna para que isso aconteça, tem que ser avisado com um número X de dias. Então, na negociação, se estabelece os parâmetros que vão ser executados durante a implementação. Então, essa tríade caminha junta mesmo. Isso em todos os lugares. Onde você detecta que tem um conflito, é bom estudar bem. Provavelmente tem um problema de comunicação por trás. Sempre, né? Quando a gente vai... O porquê, você vai fazendo ali o desdobramento, né, do problema, é comum chegar numa situação até simples que aconteceu, um desvio, faltou a informação, houve uma interpretação, e aí já surge uma barreira entre as partes, aí começa a gerar conversa, começa a gerar aquele desentendimento, vai crescendo, né? Eu comento, professor, que o conflito, geralmente ele nasce pequeno, e a falta de intervenção é que vai fazendo com que ele cresça, né? Vai deixando, quando vê, aí ele virou um monstro dentro da empresa, né? Vira um bichão lá. Mas sabe qual é o problema? As empresas são feitas por pessoas. E muitas vezes aquilo que eu comento com você, que para mim é algo banal, comum, é uma brincadeira, algo assim, para você, não. Para você é algo que te incomoda, que pode gerar algum mal-estar. Falo que eu já tive situações, sempre falo das minhas equipes, né, para os liderados, olha, se eu comentar alguma coisa que você não gostou, vem me dar um feedback. Aí, nesse feedback, a gente vai conversar, eu vou ver se eu errei de fato, ou se foi uma impressão equivocada que você teve. E já tive situações, a pessoa falou assim, olha, Adriano, eu não gostei muito daquilo que você comentou lá na reunião, você fez uma brincadeira, entendi que foi uma brincadeira, mas eu me senti desconfortável, porque isso me incomoda. Perfeito, se te incomoda, se é algo que não é relevante, que eu precise trazer, não vou usar mais. E você tem razão, muitas vezes começa pequeno, não trata, fica enorme. Muitas vezes é um erro das partes envolvidas. Quem está se sentindo ofendido, às vezes tem que chegar e ter uma conversa, que a gente brinca, né? É todo mundo adulto. Você fala assim, olha, eu estou com um problema aqui, você está me falando tal coisa, acho que eu não estou entendendo direito. Por isso está gerando aí não conformidade, por isso está gerando problema. E a gente tem que tomar cuidado, porque o conflito cresce, né? O conflito, às vezes, chega numa forma tão grande, começa com duas pessoas, e quando você nota, cada pessoa já começou aí a regimentar outras pessoas, e de repente você tem duas facções em conflito dentro da empresa, você não sabe direito porque aquilo começou, aí o que era entre duas pessoas, está lá 10 pessoas envolvidas, aí gente que não tinha nada a ver, já está olhando torto um para o outro, e o clima organizacional fica uma porcaria. Então, realmente, a comunicação é importante. Entender que conflito existe é importante. Tá? A gente não pode ter essa ilusão, né? Nunca vai ter conflito, o ambiente é 100% perfeito. Não, gente. O ambiente é feito por pessoa. Né? Nós estávamos aqui, o professor já comentou, antes da gente começar, a plataforma que a gente havia escolhido não quis nos ajudar. E de repente eu ouvi e falo assim, mas também, plataforma que o professor do CERN escolheu, pelo amor de Deus, vou fazer uma tempestade no copo d'água? Não. Mas tem pessoas que não conseguem se conter, né? Que vão tentar aí fazer uma tempestade, a gente tem que ter tranquilidade, discernimento, saber escutar, observar o que está acontecendo, para depois tomar as decisões, para depois falar alguma coisa. O professor, tem esse comentário que o professor fez, é interessante, né? Porque a gente percebe no dia a dia algumas pessoas que inflamam e outras pessoas que, diante de uma situação problema, né, começam a inflamar e aí criticam e falam, né? Espalham toda a situação, e outros são mais assertivos, né? Na forma de se colocar, na forma de expressar, ajudam a resolver o problema e segue a vida. Tem uma questão emocional envolvida nisso? Tem. Sabe que esse negócio do emocional, eu brinco muito, falo que as pessoas são feitas de carne, osso, sangue e sentimentos. Né? Carne, osso, sangue e sentimentos. Às vezes é mais sentimento, carne, osso, sangue, inclusive. Né? A gente não sabe
como que a pessoa está, como ela vem, né? As pessoas têm cargas emocionais que trazem. Aqui atrás, em algum lugar, tem um livro chamado Inteligência Emocional, que a primeira vez que eu li foi lá em 1996, não, mentira, 1998. Primeira vez que eu li ele, então já faz tempo. Muitos dos que estão nos assistindo aqui nem eram nascidos lá naquela época, mas ele ajuda a entender que todo mundo tem emoção, nós temos. A gente tem que saber aí como conduzir essas emoções. O outro lado também. A gente tem que entender que o outro lado também tem emoções. É um outro ser humano que está ali. E sabe um negócio que é interessante? A questão da empatia, né? Daquilo de você se colocar no lugar do outro para entender o porquê o outro está se sentindo daquela maneira. Vale lembrar que nós somos feitos de diversas experiências diferentes. Às vezes, uma situação semelhante que essa pessoa já vivenciou em algum outro momento da vida dela pode estar influenciando naquilo que você está falando. Ela já não está mais escutando você, ela está escutando aquele trauma que ela carregou, está escutando aquela situação anterior. E isso atrapalha o discernimento dela. A gente tem que entender isso, tá? Porque a gente também pode sofrer por isso em algum momento. Eu mesmo, até hoje, né, confesso que eu morro de medo quando falo assim, vamos jogar voleibol, vai vir uns caras de Campo Mourão aí. Porque o maior trauma que eu tenho na minha vida foi ter perdido um campeonato de voleibol aos 15 anos com a galera de Campo Mourão. Foi 3-0, 15-2, 15-3, 15-2. Nunca mais quero ver os caras de Campo Mourão na vida, na quadra. Mas, brincadeiras à parte, isso acontece. Sim. O componente emocional é presente na vida de todos nós. E quando a gente vai estudar lá a neurociência, a gente entende, né, lá como é que o sistema límbico faz com que o nosso lado racional, às vezes, pene para tomar o controle. Né? Mas, novamente, calma, tranquilidade, foco em escutar o outro lado e muito cuidado com aquilo que você fala e com a forma que você fala. Muitas vezes, a forma como a gente fala mais, né, transmite mais mensagem do que aquilo que a gente diz. Muitos conflitos acontecem não pelo que você fala, e sim pela forma como você fala. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Estava conversando agora, foi segunda-feira, com pessoas muito jovens, estava participando, um colega convidou para ter uma fala, uma formação de jovens entre 15 e 20 anos de idade, e eu achei muito engraçado, né? Eu falei, gente, a questão do atendimento, a gente tem que ter calma. O cliente, às vezes, chega para conversar com a gente, o cliente está afobado, está angustiado, e estava falando para pessoas de diversos segmentos. E uma pessoa da área da saúde falou bem assim para mim, se a pessoa chega lá com 7 pedras na mão, eu devolvo 10. Nossa! Eu falei para ela, escuta, você trabalha com o que mesmo? Ela falou assim, não, eu trabalho no posto de saúde. Eu falei assim, você não pode fazer isso. Judiação do povo. Porque a pessoa que vai procurar um atendimento médico, para ela ou para outro, não está bem. Então, às vezes, a pessoa que está falando para você um bom dia atravessado, está falando um bom dia com expressão meio de brava, a pessoa pode estar com dor, pode estar com N preocupações na cabeça. Se você nivela dessa forma, aí são dois testudos brigando, né? Aí você vai falar um bom dia agressivo também, a pessoa já vai falar que está sendo maltratada. Quando você vê, tem dois brigando e ninguém sabe direito por que isso começou. É uma situação invisível, né? Professor, e como a gente pode perceber se estamos comunicando adequadamente em uma interação, em uma negociação? Como é que a gente pode ter certeza, ou não sei se há essa questão, né, de ter uma certeza ou não, mas como a gente pode confirmar se a gente está indo no caminho certo? Eu sempre falo muito para as pessoas, né, lá dentro do processo de comunicação tem aqueles elementos que são tradicionais, mas que infelizmente muita gente às vezes ignora, né? Emissor, receptor, mensagem, canal, são todos muito importantes, muito mesmo. Não sei se a galera já viu isso, professor, mas se não viu, vai ver, né? Com certeza vai ver. Então, quando a gente começa a falar do emissor e do receptor, são duas pessoas que estão conversando ali, duas ou mais pessoas conversando. E uma coisa que muita gente às vezes ignora dentro desses elementos é exatamente o feedback, que é aquilo, né, que é a resposta que a pessoa te dá. Você está mandando uma comunicação para o outro, não é só você falar assim, você está entendendo? Que a pessoa vai fazer, na cabeça dela não entendeu nada, não ouviu. E você continua mandando informação, mandando a sua mensagem. Mas a pessoa não está compreendendo nada mesmo. Mas é importante você pensar em formas, em mecanismos, de ver se a pessoa realmente está compreendendo. Que é mais ou menos assim.
Estou eu conversando com o professor aqui. Eu falo assim, então, professor, então, o senhor entendeu que eu não vou poder participar na segunda-feira? Que vai ser só na quarta? Na quarta pode ser para você? Aí, opa, pera lá. O cérebro dele tem que buscar lá, não, peraí, tá falando que não pode mais na segunda, perguntando se pode ser na quarta. Se ele falar para mim assim, se ele responde, no sábado é bom. Eu falo assim, olha, ele não entendeu. Que eu comentei que eu não posso segunda e perguntei se pode ser na quarta. Ele está confirmando sábado. Então, algum problema houve nessa transmissão da informação. Então, sempre é importante a gente saber mesmo se o outro lado está ouvindo. Como trabalho muito com consultoria, e às vezes eu vejo, acho muito legal, né? Líderes, gerentes viram para mim e falam, eu explico a coisa pro cara, o cara fala que vai fazer, dali a pouco vem tudo errado, ele fez tudo, mas fez errado. Aí a pessoa vai falar para mim como é que fez, eu percebo que ela não entendeu nada. Eu falei, sim, ela não entendeu nada na hora que você explicou. Então, precisa rever esse processo. Então, uma das formas de a gente ver se a pessoa está entendendo a negociação não é você despejar, entendendo a informação, né? Não é você despejar todas as informações de uma vez. Vai despejando aos poucos, de pouco em pouco você confirma. Você entendeu que a entrega nisso que a gente está negociando vai acontecer na segunda-feira, às 14 horas, e é necessário ter alguém lá? O senhor vai ter alguém lá para receber esse produto às 14 horas na segunda-feira? Putz, não vou ter alguém lá, não pode ser na segunda-feira. Entendeu? Então, então vamos ver a agenda, quando é que pode ter alguém, quando vai ter alguém disponível. Então, você pegar e colocar essas pequenas interseções durante a sua conversa, vai fazer você entender se o outro lado está ou não compreendendo. Quando a gente fala de negociação estratégica, inclusive tem um livro muito bom que é de Harvard, não é aquela negociação de Harvard, é um outro que veio antes, que é só negociação, que também é de Harvard. Lá ele fala exatamente isso, né? Que a negociação ela não termina quando a gente assina o contrato, né? Ela vai terminar na implementação, que é quando a gente de fato entrega o produto ou serviço. Mas ele sempre recomenda revisar os pontos para ver se todo mundo entendeu. Principalmente quando é uma prestação de serviço ou é algo que vai ser entregue ao longo do tempo, tá? Que tem muitos detalhes. Então, rever os detalhes é importante. Então, revisar isso, pegar ponto a ponto, ver se o outro lado compreendeu, faz parte de um processo de negociação de qualidade. Sensacional, professor. E a dica que o professor trouxe aqui é muito válida, de quebrar, né, e confirmando, e fazendo perguntas, ativando a pessoa para pensar junto, né? Eu achei super bacana essa dica, até simples, mas que no dia a dia, às vezes, passa batido, né? É legal. Que a gente se empolga, né? Quem às vezes está falando, se empolga e vai. E o outro lado, às vezes a pessoa está até, vou até mostrar, a pessoa está assim, olhando para você e fazendo assim. E está pensando, sei lá, pensando no time dele. Então, a gente tem que fazer mesmo essas pausas que é para a pessoa entender. É só eu sempre falo, se coloca no lugar de outra pessoa. Áudio de WhatsApp, né? Hoje em dia os caras mandam um áudio com mais de 2 minutos e falam assim, meu Deus do céu, um áudio de 2 minutos para escutar. Olha que nível nós estamos. O mesmo acontece na hora que você está falando com a pessoa. Se você fica falando muito tempo, cara, a mente dela vai viajar, pode ter certeza. Legal. Professor, e no cotidiano profissional das empresas, quais os principais erros cometidos pelas pessoas na prática da negociação? E aí, assim, aproveitando a experiência do professor mesmo, o professor tem visto nas empresas quais são as falhas, os erros mais comuns nas negociações? Então, vamos lá. Eu vou comentar, inclusive, dessa semana, dos casos recentes. Tá quente ainda. Tá quente. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente sempre nota, e até isso foi do treinamento de hoje cedo, tá falando com o pessoal que é da área de tecnologia. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa, na hora que vai para a negociação, tem algumas barreiras, tem alguns entraves, porque a solução que está oferecendo não é a mais adequada para o cliente. Mas por que isso está acontecendo? Porque lá atrás, na hora que foi tentar identificar a necessidade do cliente, não fez as perguntas corretas. Saber fazer pergunta é extremamente importante em qualquer processo de negociação. E quando você faz a pergunta correta, você está tirando a informação que você precisa.
Isso é muito importante. Mas mais importante que fazer a pergunta correta é escutar o que o cliente está falando. Escutar o que o outro lado está falando. Muitas vezes na negociação a gente não faz isso. E tem muito a ver com preparo, né? O erro mais básico que a gente vê numa negociação é a falta de preparo. Uma outra situação que aconteceu agora também por esses dias. Por coincidência também, acho que o pessoal da área de tecnologia precisa treinar mais, né? Outro caso também é da área de tecnologia. A pessoa foi negociar com o cliente, foi apresentar uma ideia de proposta e não se preparou. Ela não estudou o cliente tinha dado um briefing do que precisava, eu não sei se a pessoa não leu esse briefing, eu não sei. Eu recebi o briefing também, porque eu participei da reunião. Acho que ela não leu o briefing, ela chegou lá propondo coisas muito diferentes daquilo que era a necessidade do cliente. E a gente notou assim, que ele não se preparou. Então, o preparo para a negociação, a falta do preparo, é um defeito enorme. Nós sempre falamos, vai negociar com alguém, pense em propostas diferentes, monta cenários. Se o seu cliente, se a outra pessoa está negociando com você, começa a falar, eu quero isso ou quero aquilo, você já se preparou, você já anteveu aquela situação. E aí você sabe como você vai reagir. Agora, o que não pode é você não se preparar de forma nenhuma e tudo que a outra pessoa fala te surpreende. Um exemplo besta, que também aconteceu agora, ontem, terça-feira, cidadão, umas coisas assim, o cidadão foi negociar com uma indústria. Na cabeça dele, ele ia vender um equipamento para uma máquina. Então, chegou lá, beleza, conversou com a pessoa e estava conversando, e o equipamento dele é legal, uma solução bacana. Conversa com a pessoa, e a pessoa começa, né? Escuta, tá legal, qual é o teu preço? Olha, isso aqui vai custar R$2.800, mais a implementação, não sei o quê, parará, tem mais R$700 que tu vai me pagar durante o período de acompanhamento. Caramba, beleza, qual que é o desconto que você faz? Não sei o quê, parará, já deu desconto. Deu desconto tanto no preço do produto, do equipamento, quanto no valor da mensalidade da implementação. E o dono da empresa negociando, não, beleza, mas eu quero mais desconto, ele foi que deu o desconto máximo. Aí o dono falou assim, perfeito, isso aí é para uma máquina, correto? Aí o rapaz falou, sim, é para uma máquina. Falou, ok, e para mim colocar em 30 máquinas, quanto é que você faz? Ele já tinha derretido toda a margem que ele tinha. Por quê? Ele ignorou o potencial do cliente, ignorou o potencial do outro lado. E aí ele não tinha mais para onde ir, ele não conseguia. Ele não tinha mais um centavo para melhorar. E olha, vamos combinar. Isso é uma diferença enorme entre eu comprar para um equipamento e comprar para 30. Então, essa pessoa não se preparou. Ele não pensou que existiriam outras possibilidades nessa negociação. E sabe que um outro erro enorme que tem na negociação que a gente vê o tempo todo é a falta de escutar o que o outro precisa. Muitas vezes o que o outro lado está querendo na negociação é algo básico, é algo simples. Mas você está imaginando que ele quer coisas estratosféricas. E numa dessas está oferecendo para ele algo que ele não quer e está deixando de lado algo que seria simples de você resolver, simples de você ceder, e que isso sim é importante para o outro lado. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Igual negociar salário. Né? Vou dar um exemplo de negociação de salário. O pessoal vai gostar, professor. Vai. Pessoa dia desses entrou numa empresa e foi assim, ele foi convidado para entrar na empresa. Olha só. O dono, né, o gestor lá, entrou em contato com o cara, disse, olha, o professor Luciano, tudo bem? Olha, conheço o seu trabalho foi meu concorrente, gostaria muito de saber, de repente está pensando em sair de lá. E ele falou assim, não, eu não penso em sair de lá. Então isso foi legal. Valoriza o passe, né? Se ele fala, não, estou querendo sair, já muda de figura. Daí o dono da empresa falou assim, perfeito, tá, olha, aqui nós estamos aqui com uma possibilidade, a gente pensa que talvez você seja uma pessoa bacana para vir para a nossa empresa, para crescer, aquela coisa toda, né? Dourou a pílula, bonito. E ele não descartou, foi embora, depois de uma segunda conversa, ele volta lá, falou assim, não, olha, a gente conversou aquele dia, você me falou de benefício, mas não me falou de salário. Quanto você pensa? E aí, o dono da empresa vira e fala assim, não, eu não vou colocar preço no seu trabalho, a sua capacidade, seu know-how,
a sua inteligência, você é um profissional tão gabaritado, quanto que você quer ganhar? Quanto você ganha lá? Daí o cara falou, exemplo besta, ganha 5 mil. Não é o caso do professor Luciano, tá? O professor Luciano ganha 57, tá? Fora os bônus de premiação. Mas vamos lá, vamos voltar no caso da pessoa. Então, 3 mil reais, 5 mil. Daí o dono da empresa falou assim, olha, é o seguinte, se você vier trabalhar aqui para mim, tá? Tá ganhando 5 mil? Eu aumento em 50% o seu salário. Daí, nossa, né? Imagina! Ele disse que nessa hora não pensou. Eu vou para ganhar 7.500. Olha, vamos combinar, 50% é bom. É um baita de um aumento. Aí ele pediu as contas de onde ele trabalhava e foi trabalhar nessa empresa. Depois de um tempo trabalhando lá, ele descobriu que todo mundo que trabalhava fazendo a mesma coisa que ele já ganhava aquele salário. Nossa. E aí ele foi pesquisar o mercado. E aí ele descobriu que ele ganhava muito pouco na empresa anterior e que o mercado pagava entre 7,5 e 8,5. Aí o que ele fez? Com 2 meses de trabalho na empresa nova, ele foi pedir aumento. Como é que negocia aumento numa hora dessa? Não consegue. Consegue. Perdeu a oportunidade, né, professor? Perdeu a oportunidade. Qual é o recado aqui? Você tem que ter senso de oportunidade. Espera lá, eu vou fazer uma negociação, você vê bem. Teve a primeira conversa, na segunda conversa foi falar de salário. Ele teve tempo para pesquisar o mercado, para saber qual era o parâmetro. Então, as pessoas vão para a negociação sem parâmetro. E o que acontece? Ou, às vezes, pede um valor alto demais, coloca ele fora do mercado, ou um valor baixo demais, que não permite que ele ganhe aquilo que é justo, aquilo que seria bacana. Então, se preparar para a negociação, entender como isso funciona, é ótimo. E é importante. Tem que saber pesquisar, tem que ter critérios, tem que saber onde você quer chegar. A gente sempre fala, né, professor, se me permite aqui, existe aqui o ZOPA, né? Zona de Provável Acordo, vocês vão ver isso. Sempre quem compra tem um valor máximo que ele quer pagar. E ele tem uma ideia de valor mínimo. E quem vende tem um preço mínimo que ele pode vender. E um valor máximo que ele gostaria muito de chegar. E o acordo acontece nesse meio termo. Então, você tem que estar preparado para isso. Novamente, vai negociar com alguém, pensa em propostas diferentes. Pensa em cenários diferentes. Se possível, se você não conhece a pessoa, tenta entender qual é o perfil desse negociador. Né? Conhecer o perfil do negociador é muito importante, gente. Vai permitir que você saiba exatamente o que falar para convencer aquela pessoa de que a sua proposta, que a sua ideia vale a pena. Então, se prepare para a negociação. Muito legal, professor. Assim, enquanto o professor contava aí os episódios, eu fiquei aqui criando uma imagem mental. Eu imagino que quem está aqui nos acompanhando também, né, começa já a imaginar a cena, começa já a pensar, e isso é muito legal porque é que a informação está fazendo sentido, né? A gente já está absorvendo, já está incorporando isso, e muito bacana mesmo. Professor, se tivesse aqui um amendoim, talvez aqui uma aguinha de coco, aqui eu acho que a gente continuaria conversando aqui por algumas horas, hein? Porque o assunto tá legal demais. Mais um tempão. Mas, como para a gente não prolongar muito também, eu vou fazer aqui a última pergunta, professor, que é, assim, eu acho que é interessante, né, partindo do professor que tem essa experiência de mercado, está no dia a dia, como o professor falou, o exemplo da manhã, a gente está agora aqui gravando o exemplo da manhã, o exemplo do dia anterior, da semana, então, assim, é nítido, né? A gente percebe o quanto o professor está vivendo isso no dia a dia. E aí eu queria lançar aqui a última pergunta, que seria quais as dicas, né, orientações o professor pode deixar para a gente lidar melhor com os conflitos e chegar aí num acordo mais satisfatório? Primeira coisa é entender o seguinte, que conflito é um negócio que vai existir. Onde tem pessoas, ele vai existir. E a gente tem que entender que nem todo conflito é muito ruim, tá? Tem muitas pessoas que falam, meu Deus, aqueles dois estão desentendendo, tem ideias muito diferentes. Como é que eu vou botar aquelas duas pessoas para trabalhar junto? Amigo, se a pessoa é profissional, se a pessoa é adulto, se a pessoa entende o que é um não, um discordo, porque o cara tem uma ideia melhor, vai funcionar. Eu sempre falo, as equipes têm que ter pessoas com habilidades e competências diferentes. Isso é enriquecedor. Só que, obviamente, equipes profissionais
né, de pessoas maduras, de pessoas que entendem, sabem que eles trabalham por um objetivo. Então, se o professor Luciano, eu nem sei, professor, o senhor torce para que time? Rapaz, eu torço para o Flamengo. Então é um cara inteligente, esperto, tá vendo? Professor, gente boa. Professor, professor também? Tem que aproveitar esse momento, né? Momento ímpar. Ganhou o campeonato jogando nada, mas faz parte. Então, o que acontece? De repente, o professor vai lá trabalhar com uma equipe que tem gente que é, sei lá, do Fluminense, e para aquela outra pessoa, futebol é um negócio muito importante. E um dia o professor vai, sei lá, numa sexta-feira, no caso o Aldeia, inventa de ir com a camisa polo que tem o emblema do Flamengo. O outro lado, se for uma pessoa madura, profissional, mesmo o futebol ser importante, eu falo assim, cara, o Flamengo é uma porcaria, mas a gente está aqui para cuidar do problema da empresa. Você entendeu? Pô, mas, Adriano, de repente, a pessoa é religiosa e vai trabalhar com um ateu. Amigo, qual é o objetivo do trabalho? É por isso que você vai trabalhar. O que você não pode fazer é assim, mas o cara discorda de mim porque ele é ateu. O cara discorda de mim só porque ele é corintiano. Ou porque ele gosta dos modão e eu gosto do rock and roll. Não, aí você está arranjando minhoca. Tá? Aí sim você vai arranjar conflito por nada. Agora, quando alguém vira para você e fala assim, olha, eu discordo dessa tua ideia, e você pergunta por quê, e o outro lado tem um porquê, o que você tem que fazer? Deixa eu entender. Às vezes o cara está enxergando algo que eu não estou vendo. Eu vivi uma situação assim, professor, lá no SESC. Montei um projeto espetacular. Tá? Fantástico. Fizemos um piloto em Maringá, fantástico. 90 profissionais de RH participaram, a análise foi lá em cima. Coisa assim, fizemos chover. Fizemos um outro piloto, num outro lugar, lá em Caiobá, né, lá na praia, olha que legal. Opa. Foi fantástico, maravilhoso, avaliação lá em cima. Peguei esses projetos, avaliados, validados, fui apresentar para a diretoria do SESC. A diretoria olhou, amou, falou, nossa, exatamente o que a gente precisa. Você entendeu. Outros só me chamaram de gênio, mas eu acho que eles pensaram, o cara foi genial. E eu fiquei, né, todo felizão, né, estufado. Peguei esse projeto, fui apresentar para algumas pessoas da minha equipe que ainda não tinham tido a oportunidade de ver. Um colega meu de trabalho, com mais de 20 anos de SESC, olhou e falou assim, não, legal e tal, mas tem um problema aqui, né? Eu pensei, como problema? Validei em duas situações diferentes, 100% de aproveitamento. Já mostrei para a diretoria, já deram ok para a gente pôr para rodar. Pensei comigo, pensando aqui, né? Aquela raiva. Como é que esse cara está me falando que tem um problema aqui? Mas eu pensei, qual é o problema? Ele falou assim, Adriano, você já parou a pensar que nesse ponto aqui, pode ser que quando tal lugar, você não vai ter equipe que dá conta? Não vai ter as pessoas com essas competências aqui? Porque onde você realizou até agora, você tem os profissionais com suas competências lá. Mas lá não tem. Confesso para você, a primeira coisa que eu pensei foi, filha de uma mãe! Como é que ele enxergou isso se eu não enxerguei? E ele estava coberto de razão. Parei o projeto, fui resolver esses gaps, e aí depois a gente pôs ele para rodar e foi um sucesso. Gente, conflito vai ter. Então, quando o conflito está nessa, discordo de você, porque sua ideia não é que é totalmente ruim, mas dá para melhorar, funciona bem. Agora, surgiu um conflito que não consegue contornar dessa maneira, não deixa o conflito crescer. Rapidamente haja nesse conflito. Se você é a pessoa envolvida nele, chega no outro lado, chama para uma conversa, tranquila, no momento que você esteja tranquilo, para falar para outra pessoa, falar assim, olha, estamos com algum problema aqui, precisamos resolver ele, porque esse problema, né, esse conflito está gerando situações ruins lá na frente. Ou uma hora pode ser que ele ganhe proporções que vai dar problema para você, vai dar problema para mim. Então, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui e vamos buscar a solução juntos. Tá? Então, pensa aí, pode ser falha de comunicação, pode ser falha de processo, pode ser uma série de situações. Lembra sempre que, às vezes, a crítica que está acontecendo não é a você, e sim a um resultado do trabalho, que realmente poderia estar sendo feito melhor. Você tem que ter a capacidade de entender isso, enxergar isso e promover as mudanças necessárias. Não fica levando as coisas para o lado pessoal, tá?
Quem leva muito para o lado pessoal deixa muito nervo exposto, e nervo exposto dói o tempo todo. Lembra? Relação profissional. Relação profissional. Pode ter amigo na empresa? Claro que pode, vai acontecer. Mas sempre lembra que começa pelo profissional. O professor Luciano começou como professor. Hoje ele coordena. Ele tem colegas dele que eram colegas professores, que hoje ele coordena. E de vez em quando ele tem que chegar num colega e falar assim, amigo, olha, você precisa estar atento nisso. Às vezes tem que cobrar um prazo, alguma coisa assim. Se a pessoa que está sendo cobrada começa a falar, ai, tá vendo? Virou coordenador agora, tá aí se achando. Quando era professor, também atrasava. Mudou, gente. Você muda o lado da mesa, muda a responsabilidade. As pessoas têm que entender isso. Então, se você está numa empresa que seu amigo virou teu chefe, e uma hora ele vem te cobrar, não comece imaginando que ele está fazendo isso, que ele está se sentindo superior. Não. É que ele tem outras coisas para resolver. Ele tem outras responsabilidades, e o seu desempenho faz parte da responsabilidade dele. Então, para resolver conflito, calma, tranquilidade, comunicação boa, assertividade, e não deixa o conflito crescer. Aí você vai ver que as coisas ficam bem mais tranquilas. Sensacional, professor Adriano Cipriano, que honra poder falar com você, que aula que você nos trouxe hoje, cara, muitas reflexões, muitos insights. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos acompanhando, ou vai nos acompanhar aqui nesse nosso terceiro episódio, também estão achando e vão achar sensacional. Professor, muito obrigado pelo seu tempo, por você contribuir, para deixar aqui esses insights, né, para o pessoal que está aqui nos acompanhando. E só tenho a agradecer. Se o professor quiser deixar aqui um Instagram, quiser deixar aqui algum contato também, a empresa que o professor tem atuado, fique à vontade, professor. Não, perfeito. Primeiro, eu quero agradecer também pelo convite, né? O professor Luciano, nós somos parceiros já há algum tempo, né, professor? Verdade. E é legal, sim, né? Eu vou falar aqui do meu lado, mas imagino que do outro lado também seja isso. Existe uma admiração mútua pelo trabalho realizado, tá? Então, assim, vocês estão me vendo, tá? Não é porque o professor está aqui comigo, não. Mas o trabalho do cara é fenomenal. Então, a gente... Posso falar... Gente, conheço trabalho na área de educação há muito tempo. O professor é um baita de um profissional. Aproveitem o Unicesumar. Aproveitem. Com relação, né, realmente, eu tenho meu canal no YouTube, né, que é o Adriano Cipriano. Tem lá, um canalzinho tá pequeno ainda. Um dia vai crescer, talvez. Tem o meu Instagram, que é Cipriano Adriano. Então tem muita dica, muito insight lá. A gente sempre está colocando coisas por lá. Tem o meu site, que é o adrianocipriano.com.br. Tem algumas outras coisas, mas é mais institucional. Mas estou sempre aí. E você que está me vendo, de repente me achar lá no Instagram, me achar no Face, me achar no YouTube, e tiver alguma dúvida, manda lá as perguntas, a gente sempre interage, sempre responde para o pessoal. E vou ficando por aqui, professor. Desejo sucesso para você, desejo sucesso para você, caro aluno que está me vendo, tá? Que a sua jornada profissional e sua jornada pessoal seja repleta de coisas boas, que você realmente possa se aí aproveitar tudo isso que o Unicesumar está te oferecendo para ser um profissional que faz a diferença. Como o professor falou, estou no mercado o tempo todo, e o que a gente precisa é isso. É de gente que faça a diferença. No momento que você começar a ser um profissional diferenciado, você vai não só ganhar um bom salário, como você também vai transformar a sua sociedade, vai transformar a sua vida e a vida das pessoas que estão na sua volta. Beleza? Então, vou ficando por aqui, professor. Vou com a minha frase tradicional. Faça diferente. Evolua. Legal. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Legal. Pessoal, professor, obrigado mais uma vez. Sensacional a nossa conversa. A todos aqui que nos acompanharam nesse terceiro episódio do nosso projeto Escola de Negócios, o nosso muito obrigado, obrigado pela companhia, obrigado por nos acompanhar. Esperamos que tenhamos aqui conseguido deixar algumas provocações, insights, reflexões e que você saia melhor após ter assistido a esse vídeo. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.